Eu não acredito em milagre e nem em política pública salvadora, né? Eu acho que tem duas questões que são estratégicas na nossa estratégia de enfrentamento à fome e à pobreza, que devem organizar o Estado brasileiro a partir de 1º de janeiro. A primeira delas é que a fome e a pobreza são problemas complexos e não são enfrentados com soluções simples, né? Então, você tem que ter uma estratégia multidimensional de enfrentamento da pobreza e da fome, que envolve a prioridade e a centralidade dessa questão, né, em todas as ações do governo, né? Então, o Ministério de Minas e Energia tem que ter isso como preocupação. O que eu posso ajudar? Não é assim, ter um Ministério Social, que é um apêndice, cuidando de pobre, e o resto cuidando da economia. Não. Se é central, o conjunto do governo terá que se mover para dar conta desse problema complexo. Então, primeiro, tem que ser multidimensional e um conjunto de ações tem que ser disparadas, seja de curto, médio ou questões estruturais de longo prazo. A segunda questão conceitual, que não é uma questão menor e nem retórica, é que o enfrentamento à fome e à pobreza, ela não é só uma questão de justiça social no conceito que a gente vem trabalhando do programa do futuro presidente Lula, ou como foi, né, no primeiro, segundo governo, ou nos governos da presidenta Dilma. Não é somente uma questão de justiça social, não é só uma questão de direito, é também uma questão econômica. Incluir milhões de pessoas, incluir milhões de brasileiros, milhões de famílias no acesso a alimentos, no acesso a direitos, no acesso ao consumo, né? A gente fala em consumo, as pessoas na esquerda em geral acham que você está falando um palavrão. Bom, nós vivemos numa sociedade de consumo. Então, as pessoas têm que ter direito a ter acesso a uma roupa, a ter acesso a um calçado, a ter acesso à luz, a ter acesso à moradia, a ter acesso a alimentos. Então, tudo isso é acesso ao consumo, a ter acesso a uma geladeira, a ter acesso a um fogão, a gás, né? Então, se essas famílias passarem a ser incluídas, provavelmente o Pedro Rossi falou disso e o professor Ladislau também, você está aproveitando um potencial que nós temos no Brasil, que poucos países têm. Nós somos um país gigantesco, de 215 milhões de pessoas, né? A incorporação dessas milhões de famílias excluídas permitirá que o país... Isso será um dos motores para a retomada do crescimento, né? Não é o único, mas será um dos motores. Sim. E é um dos motores estratégicos. Então, para além da questão da justiça, para além da questão do direito, é também um dos elementos que garante um modelo sustentável, onde você não cresce um pouquinho e cai, cresce um pouquinho e cai, cresce um pouquinho e cai, né? Como dizia a professora Maria da Conceição Tavares, né, que é aquele voo da galinha. Não, o Brasil só conseguirá entrar numa rota de crescimento sustentável se a gente enfrentar o nível de desigualdade e exclusão que esse país tem. Então, certo. Eu acho isso estratégico. Então, o enfrentamento à pobreza e à fome não é só uma questão de justiça, é também uma questão econômica. Será um dos motores da retomada do crescimento.